pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego da Silva e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise dinâmica de demonstrações financeiras. Basicamente, a gente vem trabalhando com análise estática, análise tradicional, que calcula os índices de liquidez, estrutura de capital, endividamento e rentabilidade. Só que isso considera em que a empresa termina por ali, ou seja, ela considera uma foto daquele exato momento e não considera que a empresa terá continuidade e terá como reverter essa situação em um momento futuro, né? Que ela vai dar continuidade nesse processo. Então é importante a gente entender os conceitos de capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria. Que com isso a gente consegue identificar qual é que é, na verdade, a realidade da empresa em determinado momento, considerando a sua atividade normal, ok? Então o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é com a necessidade de capital de giro. É muito interessante a gente identificar dentro das empresas que muitas vezes a empresa não sabe o quanto ela precisa de capital para movimentar o seu negócio. Então aí entra o conceito de necessidade de capital de giro. Eu vou pegar o meu ativo circulante cíclico, ou seja, aquelas contas do ativo que são para a movimentação da atividade da empresa, menos o passivo circulante cíclico, que também são aquelas contas para a movimentação da empresa, que são aquelas contas que não são de origem financeira. Então vamos lá no ativo cíclico a gente vai ter aqui contas, a gente vai ter a conta estoques, nós teremos ainda as contas de clientes a receber, teremos ainda antecipações de fornecedores, teremos importação e mercadorias em trânsito. Então essas contas formam nosso ativo circulante cíclico, ok? E já no nosso passivo circulante cíclico são aquelas contas como fornecedores, duplicatas a pagar, impostos, salários, ou seja, contas que são da nossa atividade, mas que normalmente não se cobra juros explicitamente, como empréstimos bancários. Observe que no ativo cíclico eu não coloquei contas correntes e nem aplicações financeiras. A mesma coisa eu vou fazer no meu passivo. Não colocarei empréstimos nem financiamentos, ok? Então, ativo circulante cíclico menos o passivo circulante cíclico dá minha necessidade de capital de giro. Quando o meu NCG ele é positivo, ou seja, há uma necessidade de capital de giro, o que eu preciso? Ele vai identificar que eu preciso recorrer a recursos onerosos de capital para minha atividade econômica. Vou precisar de recursos de terceiros onerosos ou então até mesmo recursos próprios, que seriam da empresa, dos próprios sócios como capital social, ok? Então, necessidade de capital de giro, ativo circulante cíclico menos passivo circulante cíclico. Daqui a pouco a gente mostra um exemplo para vocês. Já o capital de giro, ele pode ser calculado pelo passivo não circulante menos o ativo não circulante, como também pode ser calculado da mesma maneira que a gente calcula o capital circulante líquido, que seria o ativo circulante menos o passivo circulante, que ele vai representar o capital circulante líquido, no caso a folga financeira, né? E se a gente olhar então o capital de giro, se o que eu tenho hoje aplicado no meu ativo circulante, ele é oriundo de capital de longo prazo ou de curto prazo, tá? Então, quando o capital de giro ele é positivo, ok, quer dizer que os meus recursos, os meus ativos de curto prazo, a origem deles tem sido passivo de curto e de longo prazo. Agora, se meu capital de giro ele é negativo, significa que o meu passivo circulante está financiando não somente o meu ativo circulante, como também o meu ativo de longo prazo, meu ativo não circulante. Ou seja, aí eu tenho uma solução de um aperto então nas minhas finanças, né? Porque eu estou com mais aplicações de curto prazo do que passivos de curto prazo, logo eu estou utilizando passivos de curto prazo para a empresa para financiamento de ativos de longo prazo. Então há um descasamento aí. Melhor é quando o meu capital de giro é positivo, ok?
E o saldo de tesouraria seria justamente então a diferença entre o capital de giro menos a necessidade de capital de giro. Muitas empresas trabalham, existe ali uma necessidade de capital de giro, ok, não tem problema, só que quando começa então a minha necessidade de capital de giro aumentar num passo maior do que o meu capital de giro, acontece o que? Meu saldo de tesouraria ele vai um crescente negativo, e daí é que ocorre o efeito tesoura, porque cada vez mais o meu saldo em tesouraria está negativo, cada vez mais eu estou precisando de recursos de terceiros, ou seja, eu estou me endividando cada vez mais. Então, você acompanhando então o capital de giro, necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, você pode identificar o nosso chamado efeito tesoura, ok? Que é quando a minha necessidade de capital de giro cresce mais do que, numa velocidade maior do que o meu capital de giro, ou seja, meu saldo de tesouraria está num crescente negativo. Bacana? Gente, então com esses três conceitos, e daí o efeito tesoura também, que seria uma consequência, né? Com esses três conceitos a gente consegue verificar a situação da empresa e ir acompanhando passo a passo, ok? Mês a mês, exercício a exercício. Agora a gente vai acompanhar um caso prático aí de identificar qual é o resultado, como calcular então CDG, NCG e saldo em tesouraria, ST, ok? Um abraço para vocês, acompanhem agora então o exemplo prático. E aí pessoal, tudo bem? Então agora, como eu havia falado, nós vamos trabalhar um exemplo prático do cálculo do capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo em tesouraria, ok? Vamos para o nosso exemplo então. De um balanço patrimonial, ativo, passivo, né, que é necessário uma reclassificação. Então a gente tem as reclassificações em ativo circulante financeiro, ativo circulante cíclico e a mesma coisa com passivo circulante financeiro. Circulante financeiro são aquelas contas monetárias de fato, né? Prazo. Enquanto que o ativo circulante cíclico são aqueles ativos que envolvem a minha operação, estoques e clientes nesse caso, ok? Enquanto que no passivo, mesma coisa, né? O passivo circulante financeiro são aqueles passivos onerosos, empréstimos e financiamentos nesse caso, e o passivo circulante cíclico são os passivos não onerosos, salários, impostos e fornecedores. Então, para a gente calcular, eu fiz uma demonstração gráfica e tentei colocar aqui numa proporção, vamos dizer assim, a relação entre as contas, ok? Então, nesse primeiro quadrado aqui, a gente tem o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro. Então, o saldo em tesouraria é justamente essa diferença entre o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro. Como o meu ativo circulante financeiro é superior ao meu passivo circulante financeiro, eu posso dizer que eu tenho um saldo de tesouraria positivo, nesse caso de 19.500. Observe que esses valores vêm aqui do nosso balanço, ok? Passivo circulante financeiro 20.500. Então 40 menos 20.500, saldo de tesouraria 19.500. Significa o quê? Que hoje eu tenho mais recursos monetários do que eu devo, meus recursos monetários, nesse caso especificamente, de curto prazo, né? Então eu tenho um saldo de tesouraria positivo de 19.500. Isso ele não está vinculado à nossa operação, então, portanto, eu poderia ter isso aplicado, porque ele não se renova com as nossas operações, né? São ativos e passivos monetários, propriamente dito. Então, meu saldo de tesouraria é positivo, isso é bastante interessante. Agora, aqui a gente vai trabalhar com as contas operacionais, as contas cíclicas, que elas se renovam a cada novo negócio. Ativo circulante cíclico e passivo circulante cíclico. Observem que o meu ativo circulante cíclico ele é inferior ao meu passivo circulante. Então eu tenho uma necessidade de capital de giro negativa. Por que isso? Ora, se o passivo circulante é a origem, é a fonte dos meus recursos,
ela é superior à aplicação dos meus recursos, significa o quê? Justamente que eu estou sendo financiado pelas minhas fontes não onerosas, seriam salários, impostos e fornecedores. Então, eles me cedem crédito, vamos dizer assim, superior àquilo que eu preciso para minha operação. Então, eu tenho uma necessidade de capital de giro negativa, ou seja, eu não preciso captar recursos onerosos para essa minha atividade. Então, minha necessidade de capital de giro, nesse caso, é 9.000 negativa. Portanto, eu não preciso pegar recursos onerosos. Eu sou financiado, de certa forma, pelos meus funcionários, nesse caso, impostos e fornecedores, ok? E, por fim, o cálculo do capital de giro, né? Então, eu tenho um ativo circulante de 97.000 e um passivo circulante de 86.500. Significa o quê? Que 10.500 está vindo de passivo não circulante, ou seja, eu tenho aplicações de curto prazo financiadas pelos passivos de curto prazo, e uma fatia do meu passivo de longo prazo ainda financia o meu ativo de curto prazo, ok? Ou seja, eu tenho R$10.500 que está vindo de recursos de não circulantes para financiar o meu ativo circulante, ok? Se a gente observar, o saldo em tesouraria, ele também pode ser calculado entre a necessidade de capital de giro menos meu capital de giro menos a minha necessidade de capital de giro, ok? Então, meu saldo de tesouraria também, 10.500 menos a minha necessidade de capital de giro, que nesse caso é menos 9, então também dá os 19.500. Então, eu tenho aqui uma folga financeira, né? O ativo circulante menos o passivo circulante, eu tenho um capital de giro de 10.500, ou capital circulante líquido também de 10.500, ou seja, eu tenho meu passivo não circulante, ele cobre, meu passivo não circulante, ele cobre, que seria não só o passivo não circulante, mas o patrimônio líquido, na verdade, né? O passivo não circulante mais o patrimônio líquido, ele é superior ao meu ativo não circulante. Então, com essas duas fontes aqui, 300 mais 220, eu pago, além de pagar o meu ativo não circulante, eu ainda deixo uma sobra, que nesse caso é de 10.500, para financiar o meu ativo circulante, ok? Então, essa é a nossas situações de tesouraria, necessidade de capital de giro e capital de giro. Nesse caso, essa empresa está bastante interessante, né? Ela tem uma necessidade de capital de giro negativa, um saldo de tesouraria positivo e um capital de giro também positivo. Então, a situação dela está bastante interessante. O efeito tesoura ocorre quando esse meu saldo de tesouraria, ao longo de vários períodos, ele começa a ficar num negativo crescente. Então, meu saldo de tesouraria é negativo e ele está aumentando. Então, a necessidade ela está aumentando num passo maior do que o capital de giro. Então, isso vai provocando um endividamento, como vocês podem verificar nos gráficos que a gente encontra de efeito tesoura, né? Que é justamente quando o meu saldo de tesouraria ele está em crescente negativo. Por quê? Porque a minha necessidade aumenta num passo maior do que o meu capital de giro, e isso vai fazendo com que há um endividamento crescente na empresa. Bacana? Uma necessidade de capital de terceiros crescente na empresa, ou injeção de capital próprio também, né? Ok, pessoal? Então, aqui foi a nossa explicação prática, né, do capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria, bem como um comentário a respeito do efeito tesoura. Bacana? Um abraço, valeu!